Internautas do blog do Edson Silva, estamos retomando o nosso bate-papo de fim de manhã para nos atualizarmos de todo o material noticiário político, administrativo do país e do estado do Ceará, fazendo com que o blog esteja atualizado e, consequentemente, os nossos internautas melhor informados. Nós contamos com a participação da nossa colega de redação aqui do blog do Edson Silva, da Letícia Caracas, que nos traz as últimas atualizações do nosso blog e as manchetes dos principais sites de notícias dos jornais nacionais. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o blog do Edson Silva e vamos destacar agora as atualizações do nosso blog que foram feitas a partir da noite de ontem. Ontem teve a eleição dos novos dirigentes do Congresso Nacional, tanto do Senado Federal quanto da Câmara Federal, e Rodrigo Pacheco, do DEM, ele é eleito presidente do Senado com 57 votos. Rodrigo Pacheco, ele tem 44 anos e está no primeiro mandato como senador. É advogado e já foi deputado federal. Na Câmara, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania entre os anos de 2017 e 2018. Outro destaque do nosso blog é sobre o cenário aqui do Ceará. A Assembleia Legislativa iniciou o ano legislativo com algumas mudanças nas bancadas partidárias. 2 blocos partidários têm atuação na Assembleia. O primeiro é o PDT, DEM e Cidadania, com um total de 15 deputados, e o outro bloco é composto pelos partidos PROS, Republicanos e PSL, com 5 parlamentares. Os demais partidos estão reunidos por bancada, isoladamente somando um total de 26 deputados. Outra atualização do nosso blog é o destaque da Câmara Federal. Arthur Lira, ele é o novo presidente da casa. O restante dos membros da mesa será eleito hoje, nesta terça-feira. O deputado Arthur Lira, do PP, é o novo presidente da Câmara dos Deputados para o biênio 2021-2022. O deputado alagoano foi eleito na noite de ontem, segunda-feira, em primeiro turno, e contabilizou 302 votos. Arthur Lira foi apoiado por um bloco formado por 11 partidos, dentre eles PSL, PP, PSD, PL, Republicanos, Podemos, PTB, Patriota, PSC, PROS. Bom, essas duas eleições movimentaram e como movimentaram a política nacional ontem, na última segunda-feira. As disputas, embora o resultado tenha sido tranquilo, tanto no Senado quanto na Câmara, não houve necessidade de um segundo turno. Os 2 candidatos favoritos, tanto o Rodrigo Pacheco como o Arthur Lira, apoiados pelo governo Bolsonaro, ganharam a eleição no primeiro turno, o que significa dizer que eles tiveram uma ampla maioria de votos no primeiro turno da disputa. Mas essas eleições vararam a madrugada. Foram cheias de discussões, de detalhes regimentais, tanto que na Câmara, por conta dos melindres, por conta dos desentendimentos, por conta dos interesses diretos de partidos e grupos partidários, a segunda parte da votação, que deveria ter acontecido ontem,
foi adiada para hoje. E adiada, de certa forma, por uma decisão traumática, a primeira decisão do novo presidente da Câmara, Arthur Lira. Foi uma consequência do que eles discutiram no início da tarde de ontem, no encerramento ou no fechamento das chapas concorrentes, sobretudo as principais, a de Arthur Lira e a do Baleia Rossi. Houve um desentendimento na formação dos grupos partidários. E Arthur Lira, imediatamente após ser declarado eleito presidente da Câmara, após o discurso, um discurso realmente bom, um discurso de conciliação, um discurso de promessa de chefe de poder, embora o chefe do poder seja realmente o presidente do Senado Federal, que é o presidente do Congresso Nacional, mas o presidente da Câmara tem uma autoridade relativamente muito grande e assim pode ser considerado chefe de poder, porque geralmente há um entendimento entre os dois presidentes das duas casas do Congresso. Bom, terminado o pronunciamento de conciliação, de renovação dos compromissos assumidos com os colegas deputados, Arthur Lira falou de pé. Ele não sentou na cadeira de presidente para fazer o discurso. Só sentou-se após o discurso para anunciar a sua primeira medida, uma resolução anulando um ato da mesa anterior, ato este constituído no início da tarde de ontem, estabelecendo os grupos partidários. Ele anulou essa decisão da mesa anterior e, em consequência, suspendeu a votação para os demais cargos da mesa diretora. O que vai acontecer hoje à tarde, segundo a resolução que ele pronunciou, evidente, se houver realmente entendimento. No Senado também, não houve a segunda parte da votação, mas por razões outras. Não por divergência entre os senadores. Eles realmente fizeram uma eleição muito pacífica, bem diferente da eleição anterior de 2 anos, no início da legislatura, quando foi eleito Davi Alcolumbre. O entendimento no Senado é que a sessão já havia se prolongado por muito tempo, e ia começar a sessão para a eleição da mesa diretora da Câmara. O espaço é praticamente o mesmo, embora o Senado tenha lá o seu plenário, a Câmara também tem o seu plenário, mas o plenário do Congresso Nacional é um só, que é o da Câmara dos Deputados. Então, para evitar também a grande quantidade de número de pessoas, senadores, 78 senadores, porque faltaram 3, 2 doentes e 1 afastado, e mais 513 deputados, era uma aglomeração muito grande, não necessária, imprudente até, quando nós experimentamos ainda com muita virulência a transmissão desse tal coronavírus. Por essa razão,
os senadores acordaram em adiar a votação para o restante da mesa. O que é o restante da mesa? Foi eleito apenas o presidente, como foi na Câmara dos Deputados, e agora, hoje, deverão acontecer as votações para as eleições dos restantes dos integrantes das duas mesas, vice-presidentes, secretários, suplentes, etc. Mas foi um dia super movimentado e essa resolução do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, chama a atenção para o desenrolar dos acontecimentos políticos, ainda em relação à mesa da Câmara, porque esta manhã, até à tarde, algumas ações deverão ingressar no Supremo Tribunal Federal contestando esta medida. E, em razão disso, a votação pode até não acontecer na Câmara. E também pode não acontecer por entendimento, antes de qualquer decisão judicial dos deputados, de acordarem uma nova realidade para que o Legislativo não dependa do Judiciário para se haver bem no mistério de legislar, de fiscalizar, de dar tranquilidade à democracia nacional, Letícia. Como Edson mencionou, o primeiro discurso do presidente da Câmara Federal, o Arthur Lira, ele promete manter os compromissos da campanha no seu discurso de posse. Em seu primeiro pronunciamento como presidente, o deputado Arthur Lira, ele afirmou que vai atuar com neutralidade, né? Ele quer um candidato de centrão. Prometo respeitar as forças vivas desta casa legislativa, os colegiados e a proporcionalidade. O plenário deve ser a voz de todos e não de um. Outro destaque do nosso blog atualizado hoje é sobre o ex-presidente da Câmara Federal. Rodrigo Maia se despede da presidência depois de 4 anos e 7 meses. O ex-presidente assumiu o cargo na Câmara em julho de 2016, após a renúncia do deputado Eduardo Cunha. Em fevereiro de 2017, foi reconduzido ao cargo em uma vitória por 293 votos. E em 2019, ele foi reeleito com a votação expressiva, obtendo 334 votos. Aliás, Letícia, essa situação do Rodrigo Maia foi que deu margem à ação no Supremo Tribunal Federal, negada, por sinal, para permitir ou não permitir a reeleição tanto do Rodrigo como do próprio Davi Alcolumbre. A Constituição Federal realmente proíbe a recondução dos dirigentes ou do presidente das mesas diretoras, tanto da Câmara Federal quanto do Senado da República. Mas uma ação do PTB questionou a interpretação que estava sendo dada, tanto na Câmara quanto no Senado, ao permitir as reeleições. O Supremo entendeu que não cabe reeleição no atual estágio, com o texto da Constituição explicitando a não reeleição, e ambos, Rodrigo e Davi, não puderam disputar um novo mandato. Rodrigo Maia deixa a presidência 4 anos depois,
porque aí nós tivemos acidentes de percurso. Ele substituiu um presidente que estava no curso do seu mandato e que se tornou inviável a sua permanência no cargo de presidente e de deputado, tanto que ele teve o seu mandato cassado. Ao terminar o mandato do Cunha, que estava sendo exercido pelo Rodrigo Maia não havia sido eleito. Portanto, a eleição dele para titular da presidência da Câmara por 2 anos era a primeira eleição. Quando terminou o seu mandato de 2 anos, terminou também a legislatura. A legislatura, como nós explicamos ontem aqui, tem uma duração de 4 anos. E nas casas legislativas, elas são divididas por sessão legislativa a cada ano. Mas o presidente da Câmara, o presidente do Senado, tal como o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará e o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, tem mandato de 2 anos na presidência. Daí porque Rodrigo completou 4 anos como presidente da Câmara dos Deputados. Agora sim seria uma reeleição, porque nós estamos ainda dentro da legislatura que vai terminar com a eleição de 2020, diferentemente de Davi Alcolumbre, que teve realmente apenas 2 anos de mandato e não pôde disputar a reeleição. Só essa observação para ficar mais clara na mente do nosso internauta como acontece o processo legislativo na parte referente ao comando das casas legislativas, Letícia. Outra atualização do nosso blog é sobre o Tribunal Superior Eleitoral. Assim como o STF e o STJ, foi retomado ontem, dia 1º, sessões após o recesso. No discurso, além de fazer um balanço das eleições municipais do ano passado, o presidente Luiz Roberto Barroso defendeu o processo eleitoral brasileiro e disse que o país era marcado no passado por uma história de fraudes eleitorais, eles fazendo referência à especulação da volta da votação em cédulas, ou seja, o voto impresso. Pois não, desculpa. Não, eu ia destacar agora as próximas atualizações. Muito bem. Esse pronunciamento do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, é quase que uma repetição de anteriores. E vamos ouvi-lo em outras oportunidades, porque isso tem um direcionamento: contestar manifestações do presidente Jair Bolsonaro, que desde a eleição de 2018, quando ele foi eleito presidente da República, ele levanta suspeitas sobre o processo eleitoral brasileiro, chegando a defender o voto em cédulas, como acontecia antigamente no país e que nós tínhamos um desastre na contagem dos votos, porque se substituía votos que haviam sido dados a determinados candidatos ou se preenchia cédulas que ficavam em branco para garantir a eleição de alguns espertos políticos. Tem até histórias que
que compõem o anedotário da política cearense sobre compra de votos já na apuração dos votos de um determinado político chegar para uma autoridade responsável pela contagem dos votos, e esse político, precisando lá de 1.000, 1.500, 2.000 votos para garantir o seu mandato de deputado federal, chega para a autoridade, apresenta um cheque de expressivo valor, sobretudo para aquela época, e pergunta para a autoridade: eu estou precisando de tantos votos, você conhece, você sabe quanto vale esse cheque? E a autoridade dizer: este eu sei, eu não sei quanto vale, um de tanto. E o fulano de tal preencheu o cheque do valor que a autoridade não conhecia e garantiu o seu mandato. Isso por conta da cédula eleitoral. Hoje, a urna eletrônica não permite que se faça isso. A grande questão nas eleições recentes dos Estados Unidos, que o ex-presidente Trump questionou até o dia de ser defenestrado da Casa Branca, foi por conta da cédula eleitoral. Lá ainda existe a cédula eleitoral. Há um misto de cédula eleitoral e votação eletrônica. No Brasil, graças a Deus, não temos mais esta votação em cédulas. O nosso sistema é o eletrônico, mas o presidente Bolsonaro insiste em questionar a seriedade do nosso processo eleitoral, impondo às autoridades do eleitoral e todas as outras pessoas que entendem ser o melhor caminho, pelo menos até aqui, a votação eletrônica, contestar esse discurso negacionista do presidente Bolsonaro, Letícia. Agora, destacando as atualizações do site da UOL, o primeiro destaque que tem é sobre a eleição no Congresso e sobre o primeiro ato de Lira, que anulou decisão de Maia e rejeitou o bloco de Baleia Rossi. A medida, se mantida, rebaixa o PT e retira tucanos e redes do comando da Câmara. Por conta dessa decisão, que pode ser mantida, como Edson mencionou, pode alterar o comando na mesa diretora, que é formado por 2 vice-presidentes, 4 secretários e 4 suplentes, porque o bloco, de acordo com a quantidade de pessoas, pode aí, interferir na porcentagem desses integrantes na mesa diretora. Outro destaque da UOL é sobre os impactos da eleição do Congresso Nacional ontem para as eleições de 2022. Derrotado, Rodrigo Maia racha Centro Democrático e pode deixar o Partido dos Democratas. Outro destaque do UOL é sobre o Alcolumbre, o ex-presidente do Senado Federal. Ele deve ficar com o comando do CCJ e tentar retomar o poder no estado do Amapá, que é seu estado de origem. Destacando agora as atualizações do Estadão, a primeira manchete que temos é sobre essa decisão de Arthur Lira. E os partidos de oposição a ele vão ao Supremo Tribunal Federal contra essa primeira decisão do novo presidente da Câmara Federal. Logo após a vitória, Arthur Lira anulou a decisão do seu antecessor, Rodrigo Maia, e esvaziou o poder do bloco adversário ao adiar a escolha de cargos na mesa diretora, como eu já havia falado. Então, esses opositores vão, buscar alguma alternativa, alguma decisão vinda do Supremo. Outro destaque também sobre Arthur Lira, uma controvérsia, é que ele fez uma festa de vitória para 300 pessoas em meio à pandemia. Esse é um destaque que vem trazendo aqui o Estadão. Ele comemorou a sua vitória
logo após, né, na noite de ontem, na sua casa, no Lago Sul, área nobre de Brasília, e juntou cerca de 300 pessoas e alguns convidados, pouquíssimos usavam máscaras, o que incluía os ministérios do governo de Jair Bolsonaro, o fiador da eleição de Lira, que também estava sem essa proteção. Outro destaque é uma reportagem de Catanhandê. Aliados de Bolsonaro se unem e adversários de 2022 se autodestroem. Agora, falando um pouco sobre os destaques do Globo, também voltado à eleição da Câmara e do Senado, a vitória de Lira quer unificar e entregar Centrão a Bolsonaro para as eleições de 2022. Esse candidato, né, de Jair Bolsonaro, que conseguiu a presidência da Câmara, considerado de Centrão. Se a estratégia der certo, pode complicar planos do governador de São Paulo, João Dória, de costurar uma aliança robusta para o seu pleito presidencial, pode ser, em 2022. Outro destaque também é o que promete Arthur Lira votar nos seus 100 primeiros dias. E a eleição no Congresso mexe com a política nacional. Muito bem. Rodrigo Maia teve um protagonismo muito grande na política nacional, sobretudo nos últimos 2 anos. Antes, também, ele foi um dos primeiros protagonistas da política. Ele exerceu na plenitude a presidência da Câmara dos Deputados. Ele participou ativamente de quase todos os atos políticos que foram registrados no Brasil nos últimos anos. Só aqui no Ceará, ele teve em várias oportunidades, tanto para sua eleição como presidente da Câmara, como agora, quando defendia a candidatura de Baleia Rossi. Ele teve uma relação muito próxima com os governistas do estado do Ceará, a partir dos dirigentes do PDT, o ex-ministro Ciro Gomes, o seu irmão senador Cid Gomes, o próprio governador Camilo Santana e também com o núcleo do seu partido aqui no Ceará, que é presidido pelo empresário e primeiro suplente de senador, o Chiquinho Feitosa. Isso para mostrar o quanto ele foi ativo nos últimos anos nas negociações políticas para vários temas da administração pública e da própria política nacional. Se esteve aqui no Ceará em mais de uma oportunidade, o mesmo aconteceu com vários outros estados brasileiros, sobretudo o seu, no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e também na Bahia, apesar do desfecho da sua relação com o partido, com o DEM, nos últimos dias, em que ele sente-se traído, sente-se violentado pela decisão do DEM de não fechar questão no apoio ao seu candidato à presidência da Câmara, Baleia Rossi. Poucos presidentes da Câmara tiveram protagonismo que ele teve, sobretudo nas últimas décadas. Nós temos conhecimentos da história
dos presidentes ou de presidentes da Câmara dos Deputados, e aí nós destacamos, como já o fizemos em outras oportunidades, um dos cearenses que presidiu aquela Casa do Congresso Nacional com grande galhardia, que foi o deputado Flávio Marcílio, embora fosse piauiense, mas fazia política no Ceará. Rodrigo Maia vai deixar, não tenha dúvida, um vazio nesse campo político. É possível já que algum outro protagonista se sobressaia. Não se espera isso de imediato do atual presidente da Câmara, Arthur Lira, nem também do atual presidente do Senado Federal, o mineiro Rodrigo Pacheco. Ele, Pacheco, evidente que com suas diferenças qualificadoras em relação a Davi Alcolumbre, não nos projeta a ideia de que terá um grande protagonismo como presidente do Congresso Nacional, o cargo importantíssimo, não apenas por ser o presidente do Congresso Nacional, mas pelas prerrogativas que a Constituição brasileira confere a esse chefe de um dos 3 poderes da República. Com estas observações, nós estamos caminhando para o fim desta nossa conversa de terça-feira, 2 de fevereiro, para atualizarmos os nossos internautas e nós próprios dos últimos acontecimentos da política nacional, da política local e da administração pública. Letícia. Vocês podem acompanhar mais notícias, novas atualizações do nosso blog através deste QR Code apontando a câmera do celular de vocês. Espero revê-los e que vocês acompanhem mais dos nossos destaques amanhã, quarta-feira. Até lá!